Pessoal, a aula de hoje será sobre expressões algébricas. A álgebra é a parte da matemática, gente, que tem por objetivo, trabalhar com um número desconhecido. Esse número pode ser qualquer coisa. Pode ser um lanche que você comprou, pode ser a área de um quadrado, tá bom? Pode ser a quantidade de quilômetros rodados, tá? E etc, etc. Mas afinal de contas, o que é uma expressão algébrica? Tá? O que são expressões algébricas? Expressões algébricas, pessoal, não é nada mais, nada menos, tá? Do que toda expressão matemática formada por números e letras ou somente por letra. Então tá aqui, ó, expressões algébricas. Então são todas expressões matemáticas formadas por números e letras ou apenas por letra. Então, o exemplo que nós temos aqui, ó, 2x, ó, 2 que multiplica x. Isso aqui em matemática significa sempre multiplicação. Um número vezes uma letra representa multiplicação. Então, quando a gente tem um número vezes uma letra, o sinal da multiplicação ele é omitido. Então, é representado sempre assim. Então, ó, veja, tem letrinha, é expressão algébrica. Então, tá aqui, ó, 2x. O 2 vezes x é um exemplo de expressão algébrica, uma expressão formada por números e letras. Aqui nós temos 3 que multiplica x, mais 4 que multiplica y. É outro exemplo de expressões algébricas. Aqui eu tenho a ao quadrado mais b que multiplica c. Então, aprenda isso, ó, tá? Letra junto de letra e número juntinho de uma letra representa sempre multiplicação. Então, aqui, ó, 3 que multiplica a elevado à quarta, menos 5 que multiplica b, mais e. Tudo isso aqui são exemplos de expressões algébricas. Aqui nós temos aqui, ó, 3 quartos de x ao quadrado menos um terço de y. Então, isso que são expressões algébricas. São expressões formadas por números e letras, tá? Ou apenas por letra. Se tiver letrinha, são chamadas de expressões algébricas. Ter letrinha é chamada de expressões algébricas. Professor, como é que é chamado essas letrinhas nas expressões algébricas? São chamadas de variável, tá? Então, nós temos aqui, ó, variável x, variável y, variável a, variável b, variável c. Nós temos a variável a, nós temos a variável b e a variável z, tá? E dei um exemplo de expressões que não são algébricas, por exemplo, aqui, ó, 2 elevado à quarta mais 3 vezes 5. Essa expressão aqui, ó, não é uma expressão algébrica, é uma expressão numérica. Era o que a gente vinha estudando, né, até agora. Tiver número, expressão numérica. Se tiver letrinha, são chamadas de expressões algébricas. E essa letrinha das expressões algébricas, tá, são chamadas de variáveis. Então é esse o conceito de expressões algébricas. São expressões matemáticas formadas por números e letras ou apenas por letras. Ou seja, se tiver letrinha na tua expressão, a tua expressão vai ser chamada de expressões algébricas, ok? Hoje então agora nós vamos falar sobre valor numérico de uma expressão algébrica, né? Ou seja, qual é o valor dessa expressão aqui, 3x mais y, quando o valor de x for igual a 3, quando o y for igual a 4. Ou seja, para tu achar o valor numérico da tua expressão, né, vai depender dos valores atribuídos às variáveis que são a letrinha. Então, é a coisa mais fácil que tem, é só você trocar, é só você substituir as tuas variáveis, que são a letrinha, pelo valor dado. Então eu quero o valor numérico dessa expressão quando o x for 3. Então tu vem aqui, ó, lembre-se como eu disse a vocês, isso aqui é um número junto de uma letra, representa uma multiplicação. Quando tu for trocar a letrinha pelo seu valor numérico, o sinal de vezes aparece. Então aqui, ó, 3 da expressão, tá, que multiplica x. Qual é o valor de x? Ó, 3, ó, mais quem? Ó, y elevado ao expoente 2. Quem é o valor de y ali? Ó, 4. Fica 4 elevado ao expoente 2. Bom? Então aqui, ó, a gente pode multiplicar isso aqui, está em termos separados, ó, 3 vezes 3, nós vamos ter 9, mais 4 elevado ao quadrado, não é 4 vezes 2, o expoente indica que o meu 4 aparece uma vez, duas vezes, então 4 vezes 4 dá 16, 4 elevado ao quadrado, nós vamos ter 16, tá? Então aqui, quanto vai dar 9 mais 16, nós vamos ter aqui o que? 25, tá bom? Então, o valor numérico dessa expressão aqui, ó, quando A for 3 e quando Y for 4, será igual a 25. Agora, nós vamos ter, eu quero o valor numérico dessa outra expressão aqui, ó, A ao quadrado
mais 4y ao quadrado menos 3. Então, para encontrar o valor numérico, é só você substituir. O que é substituir? Trocar as letrinhas, não é, pelo o seu respectivo valor que foram atribuídos para ela. Trocar, substituir significa isso. Então, um segredinho, toda vez que você for substituir, ou seja, trocar uma variável por um número negativo, você vai colocar ela entre parênteses. Por quê? Para nunca ficar dois operadores juntos. Então, aqui, ó, então vai ficar a elevado ao quadrado. Quem é a? Menos 2. Então, é só trocar A por menos 2. Ó. Então, vamos ter aqui, ó, menos 2. E o expoente permanece em cima de A. Ó. Mais aqui, ó, 4, que multiplica y. Quanto é y? 3, tá? E não está elevado ao quadrado aqui, ó. Menos quem? 3, só é trocar. E depois nós vamos resolver as operações. Quando você troca, ó, a tua expressão, sumiu as variáveis, só para ter número. Se tem número, tem como não encontrar o valor disso. Então, primeiro nós resolvemos potenciação, que são as potências, para depois a multiplicação e divisões, para depois a soma e subtração. Essa é a ordem. Então, aqui, ó, menos 2 elevado ao quadrado. Lembra do assuntinho que eu dei para vocês semana passada. Quando a base é negativa, o expoente é par, o resultado é positivo. 2 elevado ao quadrado será 4. Aqui, ó, mais, tá? Você não pode multiplicar 4 vezes 3. Bom, por quê? Porque, ó, tá, ó, porque não é 4 vezes 3, é 4 vezes 3 ao quadrado. Então, primeira potência, então, quanto é 3 elevado ao quadrado? 9, menos quem? Menos 3, ó. Bom, então aqui, ó, vamos efetuar essa multiplicação. Eu vou repetir esse 4 aqui. Jamais você pode somar esse 4 mais 4 aqui, porque não é 4 mais 4, é 4 mais 4 vezes 9. Então, por isso a multiplicação aqui, ó. Então, ó, mais vezes mais dá mais. 4 vezes 9, nós vamos ter aqui, ó, 36, tá? Menos quem? Menos 3, ó. Então, o valor numérico dessa expressão, quanto é que nós temos? Nós temos 4 com mais 36 dá 40. 40 menos 3, nós vamos ter aqui 37, ok? Então, para encontrar o valor numérico é só fazer isso, você trocar as letrinhas pelo valor que são atribuídos. Professor, qual é o valor que você vai atribuir? Não, gente, você não vai se preocupar qual é o valor que você vai atribuir. Na própria questão, já vem o valor para você substituir, para você trocar. É só você fazer essa substituição, essa troca, e depois efetuar as operações matemáticas que nós iremos encontrar. Então, esse 25 aqui, ó, foi o valor numérico dessa expressão aqui, quando A foi esse valor, foi 3, e quando o Y foi esse valor. Esse 37 aqui, ó, foi o valor numérico dessa expressão aqui, ó, tá, ó, bom? Quando o A foi menos 2 e quando o Y for 3. Não se esqueça, número juntinho de letra representa multiplicação e letra junto de letra representa multiplicação, ok? Bom, gente, aqui nós temos uma situação envolvendo expressões algébricas, tá? Então, preste bastante atenção nessa situação, porque vocês vão se deparar, né, frequentemente com situações desse tipo, bom? Então, veja, ó. Uma locadora de veículo cobra uma taxa de R$100, tá bom? E mais R$2 por cada quilômetro rodado. Bom? Então, escreva uma expressão algébrica que representa essa situação. E alternativa A, quanto pagaria uma pessoa que alugou um carro por 200 km? Então, primeiro, tá, nós observamos aqui que, mesmo se você, né, não rodar quilômetro nenhum, você vai pagar uma taxa fixa de R$100, certo? E vai pagar R$2 por quilômetro. Então, quantos quilômetros você vai rodar? Então, aí está a questão da variável quando entra. Então, eu não sei quantos quilômetros eu vou rodar, pode ser qualquer quilômetro, pode ser 10 ou pode ser 200, feito aqui na letra A, mas aqui na letra A ele determinou. E aqui não foi determinado a quilometragem. Então, simplesmente, nós teremos aqui o quê? Um valor desconhecido, tá bom? Então, eu posso usar qualquer letra para representar, né, esse quilômetro. Então, eu posso usar X, posso usar A, posso usar B, posso C. Aí você vai ter a expressão algébrica. Então, nós vamos ter aqui a nossa expressão algébrica, vai ficar o seguinte, ó, vai ficar X, que é a taxa fixa, tá? Mais, ó, R$2 por cada quilômetro. Se você viaja 10 km, 2 vezes 10,
dá 20. Se você viaja 15 km, 2 vezes 15, dá 30 reais. Se você viaja 50 km, 2 vezes 50, 100. Então, se eu viajo X km, então 2 vezes X, ó, mais 2 vezes X. Ó. Então, aqui nós temos a expressão algébrica, tá? Então, a variável será o quê? O número de quilômetros que é desconhecido. Já aqui na opção A, ele diz o seguinte, ó, quanto pagaria uma pessoa que alugou um carro por 200 km? Aqui eu quero o valor numérico. Aqui ele pediu a expressão algébrica. Tá? Ou isso aqui poderia ficar assim também, não importa. Ó. 2x mais 100, ó, também dava no mesmo. Ó. Bom, então é só você pegar essa expressão, 2x mais 100, ó, e aonde tiver x você troca por 200. Ó. Certo? Então, ó, quanto pagaria uma pessoa que alugou um carro por 200 km? Tá? Então, a quantidade, né, R$2 por cada quilômetro, você pode fazer até mentalmente. Então, aqui, ó, R$2. Se eu rodei 200 km, 2 vezes 200, nós vamos ter, né, mais 100, ó. Então, aqui, ó, 2 vezes 200, nós vamos ter aqui 400 mais 100. Ou seja, 400 com mais 100, nós vamos ter aqui 500. Né? Então a nossa resposta é: quanto pagaria uma pessoa que alugou um carro por 200 km? Então a resposta, tá, será, ó, de 500 reais. Bom, então esse é o nosso raciocínio, pessoal. A expressão algébrica vai ser o número de quilômetros, a quantidade de quilômetros que é desconhecida, né, que é a nossa variável, que eu chamei de A, você poderia chamar de B ou de A, pode, tá? E para encontrar, né, a quilometragem aqui, ó, o total que você paga numa corrida de 200 km, ó, né, é só você substituir na expressão. Você já tem a expressão, substitui, ó, 2 vezes 200, que você vai encontrar 400 com mais 100, nós vamos ter, tá, isso aí. Tá bom? Então, para que vocês tenham compreendido e prestem atenção nessa situação. Tá bom, pessoal?